Budismo, pensamento ou filosofia? Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz e Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. O assunto de hoje vai abordar sobre um pensamento que podemos dizer que é uma filosofia ou religião, ou denominar como uma filosofia de vida. Vamos falar do budismo. Budismo foi uma filosofia ou pensamento ou religião desenvolvida lá na Índia por um filósofo, pensador, guia espiritual conhecido como Siddhartha Gautama, que era conhecido também como o príncipe, que depois foi denominado Buda. Buda quer dizer o quê? Iluminado. Buda, na tradição oriental, quer dizer um grau de iluminação que uma pessoa pode atingir. Ou então, qualquer pessoa que se dedica ao desenvolvimento dessas práticas pode vir a ser um Buda. Ou seja, está entendendo que aqui existe uma questão, quase que dentro da filosofia ocidental vai ser conhecido como gnose. Ou seja, você precisa ter acesso a um conhecimento, através desse conhecimento você se torna iluminado. Podemos definir a seguinte coisa, olha, existe uma noção sempre em dizer que a filosofia é ocidental e nasceu na Grécia. Com isso, muitos podem encarar o budismo como um pensamento ou religião. Então, o budismo ele surgiu na Índia há 2.500 anos, com base no ensinamento de Siddhartha. Logo após, quando Siddhartha teve a sua iluminação, ele desenvolveu o seu ensinamento. Vamos saber quem foi Siddhartha. Siddhartha foi um príncipe que diz a história que ele vivia em um castelo muito grande. Dizem que se ele não tivesse experimentado o sofrimento durante a sua juventude, ele ia se tornar um bom rei. Mas Siddhartha, ele consegue fugir do seu palácio e ele faz contato com a triste realidade da Índia. Ou seja, a Índia naquela época era um lugar muito pobre. Ele tinha toda aquela riqueza, mas ele percebe que o lugar ao redor do seu castelo era um lugar pobre. Então Buda, que era o Siddhartha, ele faz contato com a causa do sofrimento, que vai ser a miséria, a velhice, a doença e a morte. Ou seja, quando ele sai, diz que ele percebe a miséria. Depois ele percebe um homem velho, que ele nunca tinha visto um homem velho. Depois ele percebe uma pessoa doente. Depois ele percebe uma pessoa sendo queimada. Então aquilo começa a gerar nele um certo sofrimento, uma certa angústia, podemos dizer crise existencial. Então Buda, ele percebe que ele tem que fugir disso. Que ele vai falar, que ele vai aprender lá com os Devas, uns monges que viviam na floresta. Atingir o Nirvana é se libertar do mundo. Atingir o Nirvana é você atingir um conhecimento que te possibilita escapar da miséria, da velhice e da doença. Então Buda ele desenvolve as 4 nobres verdades do budismo. Verdade 1. A vida é sofrimento. Parece muito pessimista isso, né? Um pouco. Verdade 2. A origem do sofrimento é o apego. Olha, se você é apegado às coisas, o seu apego às coisas te gera sofrimento. Apego à vida te gera sofrimento por medo de morrer. Apego à saúde te gera sofrimento por medo de ficar doente. Apego à juventude te gera sofrimento por medo de ficar velho. Apego à riqueza te gera sofrimento por medo de ficar pobre. Então o apego lhe causa sofrimento. Terceira verdade do budismo: cessação do sofrimento, ou cessação, acabar com o sofrimento, é você atingir o nirvana. E quarta verdade do budismo é o caminho do meio, porque o Buda sabe que ninguém vai conseguir atingir o nirvana assim de forma rápida. Então ele fala o caminho do meio. O caminho do meio para Buda é o quê? O equilíbrio. Nem muito, nem pouco. Está em equilíbrio. Estar em equilíbrio com a vida. Saber que um dia você vai estar com saúde, outro dia você vai estar doente. Estar em equilíbrio com a morte e com a vida. Saber que um dia você vai partir.
estar em equilíbrio com a velhice, saber que esse corpo, ele não é eterno. Estar com equilíbrio em relação à miséria, saber que em certas situações da vida você vai ter uma certa miséria. É o caminho do meio. E Buda estabelece uma forma de meditação, que ele fala: pensar de forma correta, falar de forma correta, agir de forma correta, meditar de forma correta. Ou seja, isso tudo para você se colocar dentro do Dharma. Dharma para os budistas ou para os orientais, Dharma quer dizer o quê? Caminho. Aquilo que se mantém elevado. Ou seja, você tem que descobrir o seu Dharma, o seu caminho. Quando você descobre o seu caminho, você perde o medo da miséria, da velhice, da doença e da morte. Porque essas coisas kármicas, como eles acreditam no karma, essas coisas kármicas não te geram tanto sofrimento. Porque você está vivendo o quarto caminho para você alcançar os outros caminhos. Para você alcançar o nirvana, para você alcançar o desapego, para você fugir do sofrimento. Espero que esse conteúdo sobre o budismo ajudou você a compreender melhor esse pensamento e bons estudos de filosofia oriental. E eu fui.